Fala galera, paz do Senhor, Paulo mais uma vez por aqui, somos ID. Logo de início eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Aliás, disse Jesus, ID, ok? Então faça o ID de Jesus. Nós vamos continuar trabalhando no nosso quadro do discipulado. Nós já falamos sobre o novo nascimento, o que é nascer de novo, o que é salvação. Nós já falamos sobre a importância, de andar com Deus, o que é andar com Deus. Ok, e agora, dentro deste quadro, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é um ponto crucial no discipulado e todos nós devemos meditar nas Sagradas Escrituras, cara, dia e noite, ok? As Sagradas Escrituras, sem elas seria impossível nós termos a revelação a respeito do nosso Deus. Já visto, o nosso Deus decidiu se revelar a nós através da palavra. Nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, toda a Escritura. Quando o apóstolo Paulo ele fala toda a, ele usa o artigo definido, ele diz toda a Sagrada Escritura. Gente, nós temos um costume de somente querer pegar a nova aliança, e ler ela. E a antiga aliança a gente meio que desrespeita, ok? Mas toda a Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E aí que muitas vezes nós não lemos o que aconteceu antes e o depois, pegamos textos isolados e muitas vezes criamos argumentos falsos, não usando o texto da forma correta. Então, nós não temos aquela visão do todo, a macrovisão. E aí, muitas vezes, nós fazemos aquilo que não agrada o coração de Deus. Por isso que é importante você, termos o conhecimento da Sagrada Escritura, sermos disciplinados para poder ler a Bíblia Sagrada, fazer aquele plano de fazer a leitura anual, ler a sua Bíblia pelo menos uma vez por ano, você tirando aí para ler 4 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia num ano. Então, faça isso. Ok? Você que agora está com Cristo, Deus decidiu se revelar a você através da palavra. Deus escolheu a literatura. Então, vamos lá. Hoje, nós temos muito apoio da tecnologia. Nós temos irmãos que talvez tenham dificuldade na leitura. Então, hoje, nós temos aí a Bíblia em forma de áudio. Você pode ouvir as Sagradas Escrituras. A minha avó não sabe ler nem escrever. Porém, a minha avó já evangelizou a cidade onde ela mora toda. A minha avó tem uma célula que tem mais de 20 anos de célula. Todo sábado a minha avó sai para pregar a palavra, para evangelizar. E a minha avó já ganhou homens e mulheres para Deus. E cita referências bíblicas, sabe? Como se tivesse assim uma leitura apurada, somente de ouvir. Então é muito importante todos nós meditar nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Então nós percebemos aqui que através das Sagradas Escrituras nós conseguimos, luz para todas as áreas da nossa vida. O salmista no Salmo 119, um salmo onde ele se declara para a palavra, ele diz assim, o Salmo 119, o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu não sei se você já teve experiência de andar na selva, à noite. Principalmente a gente aqui do norte da Amazônia e do interior do Amazonas tem essa experiência. Em dia de lua, que a gente chama lua cheia, onde a floresta fica um pouco clara, nós não pegamos a lanterna e focamos assim e vamos andando. Nós não fazemos isso, ok?
Porque eu posso, através da luz, estar tendo a visão do caminho, mas eu não sei onde estou pisando. Então, geralmente, a gente foca para os nossos pés, para saber onde estamos pisando. E através, né, da iluminação que nós temos ali por conta da lua, é lógico, sabemos que a lua não tem luz própria, a luz é do sol, que reflete na lua, etc. Então, vamos entrar nesse detalhe, ok? Vamos lá. Então, nós temos ali o caminho um pouco claro, né, por conta da lua, que nos ajuda. E nós focamos aonde? Nos pés, para saber onde nós vamos pisar. Se ali pode ter uma raiz, eu posso, né, tropeçar naquela raiz e cair, pode ter espinhos, eu posso me furar nos espinhos, pode ter formiga, né, uma formiga tucandeira. Se você nunca levou uma ferrada de uma tucandeira, nunca queira passar por essa experiência, ok? Então, por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés, saber onde estou pisando. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Somente o quê? Através da tua palavra. Esse mesmo salmista, ele diz, né, no Salmo 119, o verso 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aquilo que nos separa, né, aquilo que nos desconecta, o pecado, o salário do pecado é a morte. Nós vamos refutar o pecado somente através da palavra de Deus. Jesus, quando vence o diabo na tentação do deserto, Jesus, ele vence o diabo usando a palavra, ok? Jesus não usou nenhum misticismo que muitas vezes a gente vê espalhado aí pelo mundo afora, não. Jesus só usava assim, ó, está escrito, pum, está escrito, pum, e Jesus venceu o inimigo na palavra, ok? Nós vemos o apóstolo Paulo falando das armaduras espirituais lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante, ele vai tecer esses argumentos e ele diz, a palavra de Deus é a espada do Espírito. E somente através da palavra de Deus que nós vamos ter uma arma para contra-atacar toda e qualquer astúcia do maligno, todo e qualquer vento de doutrina, toda e qualquer coisa. Nós vamos ver, está escrito, isso não pode. Está escrito, não devo fazer isso. Está escrito, jamais irei fazer algo desse tipo. E o apóstolo Paulo também nos ensina que somente, né, através da fé que nós vamos ter um escudo, ou seja, uma arma de defesa. Mas como que eu vou ter fé? O próprio Paulo, ele explica na sua carta em Romanos, né? Ele vai dizer assim, ó, Romanos 10, 17, que somente através do ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus é que nós teremos fé. Então, ouvir a palavra de Deus me dá fé, fortalece a minha fé, estica a minha fé, aumenta a minha fé, ok? De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, guardar, internalizar a palavra de Deus. O salmista, no Salmo de número 1, ele vai dizer, bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está em meditar, ok? Internalizar a lei do Senhor, e nós podemos conjecturar isso para a palavra de Deus. E na palavra de Deus, esse homem medita dia e noite. Esse homem é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, onde, né, tá dando sempre bons frutos, as folhagens estão verdinhas. Existe um pregador, né, o Paul Walsh, ele diz assim, todas as respostas nós vamos encontrar somente na palavra e na oração. Eu tô com problema no casamento. Palavra e oração. Eu tô com problema na minha vida emocional. Palavra e oração. Temos auxílios profissionais? Temos. É importante? Sim. Porém, nunca se esqueça da palavra e da oração. Ok? Então, nesse quadro de discipulado, eu quero destacar isso para você, que toda a escritura ela é inspirada por Deus, ok? E útil para todas as áreas da nossa vida. Então, que você venha meditar na palavra
de Deus. E eu quero aqui te encorajar a fazer um plano para ler a sua Bíblia, né? Entrar numa disciplina de ler a sua Bíblia uma vez por ano. Eu quero te indicar, né, para você conhecer Jesus, leia os evangelhos, leia João, leia Marcos, Lucas, Mateus, leia os evangelhos, conheça a respeito de Cristo. E eu quero deixar um exercício para você. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Geralmente, o nosso mês ele está entre 30 dias e 31 dias. Então, hoje é dia 18, né? Não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje é 18, ok? Então, leia Provérbios 18. Amanhã é 19? Leia Provérbios 19. Ah, depois é 20? Ah, eu esqueci de ler 20, só lembrei no dia 21. Não tem problema, leia Provérbios 21. E aí você vai fazendo. Ah, o mês é de 30, então leia Provérbios 30, Provérbios 31. Começou o mês, dia 1º. Provérbios capítulo 1, Provérbios capítulo 2, assim sucessivamente, até você morrer ou até Jesus voltar. E com isso você vai se familiarizando com o texto, ok? Você vai se familiarizando com o estilo de leitura, né? Alguns livros um pouco mais técnicos, outros livros bem gostosos de ler, que trata um pouco do contexto histórico da nação de Israel. Isso é maravilhoso, é fantástico, né? Nós vemos ali a poesia hebraica, ok? Então que você medite nas Sagradas Escrituras. O seu Deus, o meu Deus, decidiu se revelar a nós através da sua palavra, ok? Eu quero tanto que Deus fale comigo, irmão Paulo. Então, abra a sua Bíblia, que Ele está aí para falar com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Somos ID e esse foi o nosso assunto sobre a importância da palavra. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e vamos espalhar o Evangelho do Reino. E disse Jesus, ide, valeu, a paz do Senhor.